percentual na taxa de juros já na próxima reunião que vai acontecer em setembro. Além disso, a gente também monitora a divulgação do IPCA pelo IBGE, que saiu agora há pouco, a inflação subiu 0,96% no mês de julho. A expectativa do broadcast era uma elevação de 0,95%, ou seja, acabou ficando um pouquinho mais acelerada a inflação agora nesse mês de julho. O IPCA acumula uma alta de 4,76% nesse ano de 2021 e no acumulado dos últimos 12 meses o IPCA está em 8,99%. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o economista-chefe da Ativa Investimentos, Héctor Sanches, que vai repercutir a divulgação desses dados do IPCA. Também entrar na pauta toda a movimentação em Brasília. No Congresso vão ser colocados em discussão a PEC dos precatórios, que o governo pretende parcelar as dívidas para abrir espaço no orçamento para ampliar o Bolsa Família. Também tem o debate sobre o voto impresso e a reforma do imposto de renda. Tudo isso com os investidores também de olho nos movimentos e se os passos de Brasília podem aumentar ou diminuir a pressão sobre o risco fiscal. O ambiente político, a gente sabe, tem tensionado, as questões lá em Brasília, também a queda das commodities e a espera por esses indicadores da economia acabaram fazendo com que a Bolsa tivesse várias oscilações ao longo dessa segunda-feira. Mas o índice acabou fechando em alta de 0,17%. Vamos dar uma olhadinha nos números que fecharam a Bolsa de Valores nessa segunda-feira. O Ibov, como eu disse, subiu 0,17% aos 123.019 pontos. Nas mais altas tivemos Minerva, com uma alta de 3,99% na expectativa da divulgação dos resultados, também a expectativa da divulgação do resultado do BTG, do Banco BTG, que subiu 3,91%. Tivemos alta de Suzano, por conta ali das questões da própria celulose, as commodities da celulose tendo a movimentação, e Ultrapar subindo 3,8%. Nas mais baixas tivemos ali JHSF caindo 2,2%, Eletrobras caindo 1,89%, Lojas Americanas caindo 1,78%, CVC caindo 1,7%, a gente viu um movimento de CVC e aéreas também caindo por conta ali de toda essa questão ainda no radar dos investidores, variante Delta, reabertura da economia, algumas restrições que seguem aí na pauta, então a gente fica de olho, porque essas questões acabam sim impactando, inclusive a própria CVC sendo impactada, figurando entre as mais baixas no pregão de ontem. Vamos falar então agora com o Marcos Saravalli, que traz o tom do mercado nessa terça-feira. Bom dia, Marcos Saravalli, conta pra gente aí sua visão para o mercado hoje. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem uma sinalização de dia bastante morno lá fora, mas por aqui não, diferentemente a gente deve ter um dia bastante movimentado, com a agenda bastante carregada, tanto de Brasília como também de indicadores econômicos, tá bom? Destaque para o petróleo, vem subindo, vem se valorizando, recuperando um pouco das quedas recentes, lembrando que a gente acredita sim que o petróleo possa recuperar essas quedas e caminhar para um patamar mais próximo dos $75, lembrando que hoje é negociado num patamar mais próximo de $70, ou seja, está, na nossa opinião, fora do patamar que a gente acredita que deve estar ao longo dos próximos meses. Isso pode ser uma oportunidade tanto para os investidores de Petrobras como de outros ativos aqui em bolsa. Tá? A gente acredita que vai se recuperando aos poucos ao longo das próximas semanas. O minério de ferro continua bastante volátil, mas as demais commodities aí recuperando algumas quedas recentes, tá? E lembrando também que a gente tem vários indicadores importantes da economia e a gente também tem um término, o fim do período de divulgação de balanços aqui no Brasil, que pode ser muito importante para algumas empresas, principalmente aquelas empresas consideradas mid small caps, divulgando agora nessa última semana. Alguns bancos, algumas empresas focadas no mercado local podem apresentar aí um bom desempenho após essa temporada de balanço, que tem vindo bastante forte, uma boa recuperação nos indicadores de lucro líquido, geração de caixa e bom comportamento do endividamento também, tá bom?
Então esses são os nossos principais indicadores dessa terça-feira, né? Um viés bastante morno, mas acompanhar muito de perto Brasília, que pode trazer alguma volatilidade por aqui em mais um dia nessa terça-feira, tá bom? Já já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Pois é, e como o Marco disse, essa semana bastante movimentada aí com os resultados. Só para vocês terem uma ideia, essa semana mais de 100 empresas divulgam seus balanços. E hoje cedo o BTG Pactual divulgou seu resultado com lucro líquido ajustado de 1,7 bilhão de reais nesse segundo trimestre, uma alta de 74% nos últimos 12 meses, né? Em relação aos últimos 12 meses. Um dos impulsos para o resultado do BTG foi a captação de recursos de terceiros recorde no período, que somou aí 98 bilhões de reais, um aumento de 77% em relação ao ano anterior. Também a Klabin registrou um lucro líquido de 719 milhões de reais nesse segundo trimestre, com alta de 71% em relação ao primeiro trimestre do ano. A empresa ressaltou as condições favoráveis do comércio interno e também externo, além do sólido desempenho operacional da Klabin. E a Petz também trouxe seus resultados com lucro líquido de 21,6 milhões de reais, um crescimento de 109% em relação ao mesmo trimestre de 2020. A empresa disse que a evolução expressiva nas vendas, tanto nos canais digitais quanto nas lojas físicas, é explicada principalmente por mudanças estruturais no setor pet, além da expansão da rede de lojas e também o crescimento na base de clientes. A JSL também trouxe seu balanço, registrando um lucro líquido de 93,1 milhões de reais. Ela reverteu o resultado do mesmo período do ano passado, quando tinha registrado um prejuízo de 16,3 milhões de reais. Vamos agora ao nosso giro internacional, porque na Ásia as bolsas fecharam em alta. Olha só, na China, a bolsa de Xangai fechou em alta de 1,01%. Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta também de 0,24%. E em Hang Seng, em Hong Kong, se valorizou 1,23%, essas informações lá da China. Na Europa, as bolsas estão operando também mais ou menos mistas ali, mas majoritariamente no positivo, com otimismo aí com os resultados das empresas divulgando também seus balanços por lá. Nesse momento, o índice Eurostock subindo 0,12%, CAC na França subindo 0,06%, DAX na Alemanha subindo 0,19%, e FTSE no Reino Unido caindo 0,2%. Nos Estados Unidos, segue a expectativa com a votação do pacote trilionário do governo Joe Biden para a infraestrutura do país e também a sinalização do Fed para a retirada dos estímulos à economia depois do forte resultado do payroll divulgado na semana passada. Vamos dar uma olhadinha como estão os futuros por lá. O S&P praticamente no 0 a 0, Dow Jones caindo 0,06, também no 0 a 0, e o futuro da Nasdaq subindo 0,13%. E o Marco Saravalli disse que ia voltar com o gráfico do dia. Ele volta agora falando sobre o comportamento da taxa de juros nos mercados emergentes. Conta pra gente aí, Marco Saravalli. Aqui no nosso gráfico do dia a gente vê o comportamento das taxas de juros nos mercados emergentes e nos mercados desenvolvidos, né? Os emergentes estão na linha branca, né? Os mercados desenvolvidos na linha azul. E a gente consegue ver claramente que os bancos centrais dos países desenvolvidos tomaram a decisão de reduzir suas taxas de juros, né, ao longo do ano de 2020 e deve manter, na sua grande maioria, ao longo do ano de 2021, tá? Sem alteração das taxas de juros nos países desenvolvidos nesse ano de 2021. Mas, ao contrário dos mercados emergentes, a gente vê um movimento sincronizado. Quase 50% dos bancos centrais dos mercados emergentes já tomaram a decisão em aumentar as taxas de juros, tá? Então, a gente vê realmente uma preocupação maior do comportamento da inflação, principalmente vinda dos países emergentes, não só do Brasil, mas de outros pares também nossos por aqui, tá bom? Então, esse é o comportamento global, né? A elevação das taxas de juros nos principais países emergentes também comparados ao Brasil, tá bom? Então, uma ótima terça-feira a todos e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Tchau, tchau, Marco Saravalli, até amanhã. E um ótimo dia para o Fernando, para o Peter Santana, que estão nos acompanhando aqui no nosso portal bmcnews.com.br e no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de deixar o like.
o Elcio Santos, Cássio Oliveira, Giovanna Locatelli, lá dos Estados Unidos, Daniel Morales, que vai entrar daqui a pouquinho no BMC News, o Edgar Osako por aqui, Karen Kaksur, bom dia, equipe, Newton Ferreira, desejando um ótimo dia também para o mestre Guga Almeida, que vai estar aqui daqui a pouquinho, o Leandro Teixeira por aqui, o Alberto Costa, enfim, todo mundo que está nos acompanhando, sejam bem-vindos, um ótimo dia. E eu quero falar com ele, Guga Almeida, mestre Guga Almeida, segundo o Newton Ferreira aqui, que vai trazer sua visão para o mercado hoje. Guga, um ótimo dia para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Pre-Market. Como estamos? Tudo em ordem? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo em ordem, tudo em ordem. Vamos para aí. Guga, eu não estou te ouvindo, eu não sei se é por aqui, agitado, se é por aí, não sei se é o meu ponto, como é que tá? Eu acredito que seja por aí, Felipe. Ah, era por aqui mesmo, meu ponto estava fechado. E aí, Guga, como que você está vendo essa terça-feira aí, Guga? Um ótimo dia para você. Vamos por partes, então. Primeiro, um bom dia para você, tá tudo em ordem, tudo certo por aí, agora que eu consigo te ouvir. Legal, bom dia mais uma vez, né? Bom dia, pessoal, novamente. Por aqui tudo em ordem, temos um dia bastante agitado aí, cheio de eventos acontecendo ao longo do nosso dia, muito foco na questão política, muito foco na questão interna. Eu acho que é ali que está o grande, vamos assim dizer, ponto que pode, né, deixar o mercado mais agitado, mais negativo. Então a gente tem que ficar de olho aí, porque a gente está numa região de preço, principalmente olhando para o Ibovespa, né, bem decisiva, tá, para uma correção maior ou para, de fato, começarmos a melhorar. Tá? Então, a gente está numa região aqui bem decisiva e é importante, né, como o mercado vai digerir todas essas questões no âmbito principalmente político. Tá? Eu acho que IPCA, inflação, é algo que a gente já está vivendo e trabalhando, tá, para que se possa superar essa fase, mas em questões políticas, né, Felipe, isso, querendo ou não, quando a gente olha Brasil, compara com os movimentos das bolsas lá fora, quando a gente compara com os movimentos das bolsas na Europa, a recuperação toda que está tendo, e o nosso time aqui agora, o que está acontecendo com o nosso mercado, de fato, né, a gente está aqui sendo descontado no curto prazo. E Guga, e essas movimentações que você falou, como a gente está comentando, essa série de eventos aí em Brasília, também os indicadores, principalmente o IPCA, que saiu agora há pouco, como que você vê isso mexendo com a Bolsa hoje? Como que você projeta o dia de hoje? Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa olhar aqui. Acredito que já esteja aparecendo para vocês. Tá? Começando aqui pelo nosso índice. Primeiro passar aqui pelo Ibovespa. Tá? Para mim, bem importante essa região aqui do 120.500, 120.600. Tá? É uma região onde nós, querendo ou não, tá, estamos com esse ciclo aqui encerrado. Eu, por hora, não tenho nada que me mostre sinalizações para estar comprado. Eu até conversei sobre isso no programa Geometria, mostrei, né, esses pontos para a turma como um todo. Minha projeção ainda do próximo grande rally, se tudo que tem aí projetado de melhora, de crescimento, ciclo de commodity, tá, e a política não atrapalhar, tá, a gente tem aí chance de ver, sim, um movimento de rally bem intenso para a nossa bolsa, tá, para o nosso mercado. Caso contrário, Felipe, nossa bolsa vai se deteriorar um pouco mais e a gente vai ver né, ela ir buscar essa região do 115, podendo chegar a 110 mil pontos. Tá? Eu queria que, de fato, o mercado conseguisse reagir nessa região. Mas, como sempre, né, eu sou um otimista com o dedo no gatilho. O mercado ele vem já há muito tempo corrigindo. Tá? Nós não estamos corrigindo de agora. A gente já vem aqui num processo de correção desde o dia 7 de junho. Tá? Nós estamos aqui dia 10 de agosto, então já são 2 meses e alguns dias. Tá? Então existe uma chance muito grande de a gente começar a melhorar. Mas a gente precisa de um trigger, a gente precisa de uma resposta do mercado. Eu acho que está passando o tempo e essa resposta não está acontecendo. É para ficar com medo? Não, é para ficar só mais atento e não, né, ser impactado pelo viés do excesso de confiança, tá bom? Para o movimento do dia de hoje, o que eu estou enxergando, Felipe? Só para nós entrarmos aqui numa atualização
rápida para o dia de hoje, tá? O mercado começa positivo, começa aqui num tom positivo, certo? Nós tivemos ontem uma segunda etapa de correção, tá? Nós tivemos aqui essas duas etapas aqui de correção, havendo um movimento positivo do mercado, eu não estou esperando movimentos pequenos, tá? Eu estou esperando aqui movimentos grandes, principalmente por causa da região que nós estamos ali no Ibovespa. Então, o mercado ele precisa se afastar desta região. Tá? Um cenário positivo, Felipe, eu consigo enxergar aí uma possibilidade da Bolsa ir buscar essa região de 125, 650, por aí. Tá? Então, eu tenho uma expectativa que a gente possa ter um movimento que vá buscar essa direção. Primeira região de resistência que a gente vai ter vai ser ali na região dos 124,200 e aí depois 125, 670. Esse é o meu cenário positivo para o dia de hoje. Já o meu cenário negativo, Felipe, que eu sempre olho os dois lados, tá? O meu cenário negativo, o que eu consigo enxergar seria um retorno do mercado aqui para a região de 120, 121 e 600, tá? Então, meu cenário está exatamente aqui. Ou nós vamos lá para 125, 650, ou nós voltamos aqui para 121 e 600. Maravilha. Ô Guga, só para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse o seu recado para o pessoal, que daqui a pouquinho a gente já vai falar com o Ettore sobre a questão do IPCA e tudo mais. Só vamos deixar um recado para os nossos telespectadores aqui, para os investidores, e aí a gente se vê amanhã, Guga. Legal. O recado principal, Felipe, é que esse momento agora de curto prazo, esses próximos dias, a gente vai ver um mercado bem vocal, tá? Não é para ficar com medo, é para, de fato, né, abrir a cabeça, abrir a mente e enxergar, olha, a gente está aí há 2 meses corrigindo, isso é fato, existe uma chance muito grande de a gente iniciar um novo rally de alta, tá? Tem que ter um critério muito claro, muito bem definido, cada ativo tem a sua projeção diferente, está no seu momento diferente, tá? Existem aí setores que podem se beneficiar e muito com a reabertura dos mercados, certo? Não dá para ficar com muito medo, porque senão podem também ficar de fora das grandes tendências, né? Eu acho que o investidor ele tem que saber fazer essas continhas simples, né? Quem não souber fazer essas continhas, pode me buscar, me procurar ali na minha rede social, que eu vou ajudar eles a fazerem essas continhas e poderem, né, entender melhor assim tanto do contexto quanto da sua exposição. Beleza? Combinado, Guga. Muito obrigado mais uma vez pela companhia aqui, pelas suas análises, e a gente se vê amanhã. Uma ótima terça-feira para você. Bons negócios. Obrigado, gente. Um abraço, bons negócios a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Guga Almeida, agora 9 horas e 22 minutos. E eu quero trazer aqui o Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, que está aqui conosco para repercutir os indicadores do IPCA, né? Que o IPCA saiu agora cedo, né, Ettore? Um ótimo dia para você. Muito obrigado por atender o nosso pedido aqui, por estar com a gente agora cedo repercutindo esses dados. Bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Bom dia a todos. Obrigado vocês pelo convite de a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto tanto. Maravilha. Ettore, então a gente viu, né? Foram divulgados aí os dados do IPCA, alta de 0,96%, 4,76% nesse ano, 8,99% ao longo dos últimos 12 meses. Queria saber como que você viu esses números, tá dentro do que esperava, do que era esperado, teve alguma surpresa, como que você avalia essa divulgação do IPCA? Vamos lá, primeiramente, né, um observado de 0,96%, eu não posso trazer à mesa como sendo positivo. Então, é um índice alto, mensalmente é um valor elevado, uma inflação de 8,99% em 12 meses, ela não pode ser também um passado a pano, né? É uma inflação muito elevada. Aí, primeiro ponto é esse, para as pessoas fica de fato muito pesado. Com relação ao que nós já estávamos esperando, ou seja, o que já estava no preço dos ativos, que já estava precificado pelo mercado. A mediana do mercado estava em 95, a gente tinha 94 aqui e veio esse 96. Então, relativamente em linha com o que estava sendo esperado.
a composição ali, né, a abertura, os subitens do IPCA, que veio ali um pouquinho distinto. Uma pressão forte em bens, principalmente na parte de transportes, principalmente em automóveis usados, em motocicletas, gasolina e etanol. Então, esses 4 foram onde nós observamos a nossa surpresa altista, tá? Para baixo, nós tivemos higiene pessoal. Higiene pessoal veio uma deflaçãozinha que não tinha muita gente esperando. Em termos estruturais, né, quando a gente pensa em núcleo de inflação, esse veio acima do esperado, ou seja, o IPCA ele continua, apesar do seu headline, né, apesar do seu 0,96 ter ficado muito próximo do 0,94 que nós esperávamos, estruturalmente ele segue avançando e surpreendendo para cima, ou seja, e surpreendendo negativamente, exigindo monitoramento constante da autoridade monetária, que foi o que a gente viu, inclusive, na ata agora, divulgada às 8 horas da manhã. Pois é, Tori, era isso que eu queria repercutir contigo, porque a gente viu na ata o Copom sinalizando um aumento na mesma magnitude, ou seja, de mais 1 ponto percentual na próxima reunião, com o IPCA um pouco mais acelerado, como você bem disse, 0,96, não dá para ver como positivo. Você acha que talvez o Banco Central possa ser um pouco mais duro daqui para frente, até elevar um pouco mais a taxa de juros, fazer um outro tipo de movimento em relação à política monetária? Como que fica essa relação e a mensagem, né, talvez, do Banco Central com esse número do IPCA? Então, vamos por partes, né? O BC, no último comunicado e na ata de hoje de manhã, ele fazem, conforme diz o jargão aqui do mercado, ele destampou os juros, né? Então, ele tinha um teto que era o juro neutro e falou, olha, eu vou conduzir até antes, né? Até abaixo do neutro. Depois ele falou, vou até o neutro, e agora ele falou, vou para cima do neutro. Ou seja, destampou. Se as condições continuarem se apertando, se as expectativas de inflação seguirem avançando, se a surpresa no IPCA for sistemática para cima, a autoridade tende a ser mais austera. Hoje, por enquanto, e com base nesses dados da ata de hoje de manhã, do comunicado, na comunicação recente da autoridade, eu mantive os 100 bips para a próxima reunião. Entretanto, nós já vimos o Focus de segunda-feira avançar um pouquinho, mais um pouquinho, né? Então, se esse movimento das expectativas continuar, eu não vou me furtar em elevar o pace de 100 para 125, 150, né? O famoso whatever it takes, né? O famoso o que for necessário para cumprir a meta de inflação. E também não vou ficar reticente em tornar a política monetária cada vez mais restritiva, né? Hoje eu tenho um final de ano a 7,5%. Se tiver que ir acima nessa perspectiva, eu também irei, porque as expectativas de inflação precisam ser corrigidas e o Banco Central goza de credibilidade para buscar tal convergência para 3,5% no ano que vem. Uhum. Héctor, eu queria saber, né, em relação ao número de hoje, como que isso pode ser absorvido pelo mercado financeiro. A gente sabe que a inflação tem sido um tema recorrente, né, nas discussões de várias empresas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e essa pressão inflacionária um pouco mais elevada acaba mexendo com as empresas. Você acha que isso pode ter um reflexo um pouco mais negativo na Bolsa, nas empresas? Como que você vê a absorção desse número pelo mercado? Hoje eu acho que vai ser muito marginal o ajuste, tá? Não vejo esse sendo um principal trigger, né? Como vocês estavam comentando, eu acho que a bolsa, o dólar, inclusive o juro, eles podem ser muito mais danificados pela agenda política do que pela divulgação do IPCA. Hoje veio relativamente em linha, estava dentro do precificado. Talvez a gente assista um pequeno ajustezinho no juro, mas coisa pouca. A gente não pode esquecer que ontem nós tivemos
um forte avanço, né? Então tem um pouquinho da ressaca também, né? Na Bolsa, no tocante à Bolsa, estruturalmente, o balanço das empresas vai ser danificado por essa inflação, né? Então esse é o primeiro aspecto, uma inflação de 8,99 acumulada em 12 meses. Isso, de fato, corrói ali um balanço. Entretanto, o número de hoje não traz grandes novidades aí que possam promover esse 123 da Bolsa cedendo fortemente. Eu diria que está muito mais condicionado à agenda política do que ao próprio indicador econômico, e adiciono ainda até menos condicionado à política monetária em sua ata de hoje de manhã. Uhum. Ettore, vamos lá, a gente ficar repercutindo todas essas questões, né? Mas você citou o próprio Focus de ontem, né? Que já traz aí um IPCA um pouco mais elevado, acima da meta, né? Desse ano. Também a Selic mais elevada também. Eu queria saber como que está essa projeção para o ano que vem, porque a própria ata do Copom fica falando sobre uma ancoragem das expectativas de inflação para o próximo ano. Essas movimentações, inclusive de elevar a taxa de juros um pouco acima do juro neutro, essa sinalização de aumentar os juros, isso vai ter um impacto mais lá na frente? Isso vai conseguir ter um impacto um pouco antes? Como que ficam essas projeções, não só para o fim do ano, mas também para o ano que vem? Vamos lá, então. Eu tenho más notícias. 2021 já não tem mais potência de política monetária. Tá. Ou seja, esses 100 pontos que a gente observou de alta, os 100 que eventualmente virão, até 7,5, 8, o quanto for, Inês é morta em 2021. O Banco Central já está olhando completamente 2022. Para 2022, como ele tem plena potência sobre o ano, eu tenho uma projeção de 3,5, mas eu vou conduzir o juro até 7,5, ou seja, eu vou restringir a política monetária para que haja essa convergência. É importante que o dano de curto prazo, no caso do Banco Central, no caso de credibilidade, afeta o longo prazo. Então é importante a gente ter atenção sobre isso, porque o Banco Central ele tem que fazer o que for necessário para que 2022 faça tal convergência. Hoje o foco está em 3,8, a meta do ano que vem é 3,5, então ele precisa puxar bem a Selic para que haja tal convergência. Por quê? Porque se ele não faz o que for necessário, o mercado começa a falar, ele não vai fazer a convergência da meta de inflação, e ele começa a perder 2023, 2024, 25, que isso já foi vivido em outros momentos aqui no Brasil. E essa desancoragem da inflação gera uma inflação corrente maior, e aí gera danos mais perenes na economia, como já observamos em outros momentos. Então, por isso que eu tenho a convergência para o ano que vem de 3,5% de inflação, porque eu acho que esse Banco Central vai fazer o que for necessário no tocante à política monetária para buscar tal convergência. Maravilha. Ettore, só para a gente finalizar aqui, nos últimos meses foi bastante falado ali que a questão inflacionária poderia até beneficiar o governo, né? Porque poderia ter um pouquinho mais de espaço no orçamento para o ano que vem. Com essa inflação mais persistente, você acha que essa folga ela pode encolher? Como que você vê essa questão do orçamento no ano que vem? Primeiro, né, o importante para esse orçamento, para esse bônus inflacionário, é a gente olhar o dezembro. Sim, a resposta para a tua pergunta é sim, né? E o que é um bônus inflacionário? Nós temos o teto de gastos sendo reajustado pela inflação do meio de ano, que estava pressionada, né, estava em seu pico, e nós tínhamos a perspectiva de que o segundo semestre ia ter uma desaceleração. E aí, o final do ano aqui, que eu peguei do meu dedo aqui, ele reajusta salário mínimo, o salário das pessoas, ou seja, previdência, então aposentadoria. Então, assim, o teto de gastos é reajustado pela inflação do meio de ano e
os gastos efetivamente são reajustados pela inflação de final de ano. Se o final, como o meio do ano já passou, se o final do ano ficar maior, esse bônus inflacionário que eu estava me referindo, ele acaba se tornando inexistente, ele acaba sendo comprimido. Então, é importante que no final desse ano haja uma desaceleração. Para que isso ocorra, e a perspectiva ainda é essa, né? Nós temos 8,9% de inflação corrente, 8,99%, e para o final do ano a expectativa de mercado e a nossa aqui está em 6,8%. Ainda há um bônus inflacionário, né? Mas se esse 6,8 virar 7, virar 7,5, que está 8, aí isso vai diminuindo e esse bônus inflacionário para o ano que vem, para o orçamento do ano que vem, se extingue. Vale destacar que bônus inflacionário, ele, quando contado no orçamento, é uma estratégia muito ruim, né? Por quê? Porque o bônus inflacionário vira ônus inflacionário também, quando você tem um movimento contrário, uma inflação de meio de ano muito baixa e uma de final de ano elevada, né? Então, a gente nunca pode fazer uma conta pensando que tivemos um alívio orçamentário perene. Não, é um alívio orçamentário temporário, no qual nós temos esse diferencial e que não deve ser considerado nas expectativas fiscais aí, que, diga-se de passagem, estão num estado calamitoso, com uma perspectiva muito ruim, infelizmente. Maravilha. Tori, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por atender esse pedido para vir aqui cedinho no BMC Pre-Market para dar essa visão sobre o IPCA e todas as consequências dessa aceleração, né, da inflação aqui no Brasil. Pedir para você deixar sua mensagem final aqui para o nosso telespectador, por gentileza. Primeiro dizer que foi um prazer estar por aqui, é sempre um prazer participar dos programas de vocês. Infelizmente, trouxe notícias relativamente negativas. Tomara que muito em breve eu volte com uma inflação baixa, um PIB alto, um orçamento dentro do esquadro. Tomara, tomara mesmo. Tá certo então, Tori, muito obrigado mais uma vez, uma ótima terça-feira para você, boa semana e até uma próxima. Até. Valeu, tchau, tchau. Gente, agora 9 horas e 37 minutos, eu estou estourando o tempo da Paula Moraes, que já está chegando aqui para comandar o BMC News, esse papo aí sobre a inflação, né, as perspectivas, os impactos, os reflexos no mercado, no orçamento do governo e todas essas pressões, como o Tori falou, em vários núcleos ali, e inclusive pude destacar aqui as surpresas altistas, transportes, automóveis usados, gasolina, etanol, surpresa baixista, higiene pessoal, ou seja, a gente trazendo aqui toda a repercussão em cima da hora que sai o IPCA, que saiu agora às 9 horas da manhã, a gente já trazendo as repercussões para vocês tomarem sempre as melhores decisões ao longo do dia, baseados em bastante informação, bastante notícia, com muita credibilidade e isenção, como a gente sempre traz aqui para vocês. E eu vou ficando por aqui, 9 horas e 38 minutos, me despeço de vocês, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui no nosso YouTube, poxa vida, muita gente aqui, eu estou vendo vários comentários, muito obrigado a todos vocês. César, já tomei café. Não, era para Paula, já tomou café, então vou perguntar para ela. Paula Moraes, muito bom dia para você, uma ótima terça-feira. Comanda aí o BMC News e, segundo o César Nogueira, já tomou café? 2 hoje, Felipe, já tomei 2 lá em casa e aqui, na hora que eu cheguei, só para acordar. E pode deixar que esses 9 minutos aí que você roubou do meu tempo, eu pago ele depois lá no final, viu? Eu passo um pouquinho lá no marketing mais tarde. Combinado, a gente estica um pouquinho daqui, encolhe um pouquinho dali, aí fica tudo a informação certo. Era importante trazer para o pessoal. Com certeza, a entrevista excepcional aí do Tori, muito boa aí, realmente temos que aproveitar. Tudo certo. Felipe, obrigada, eu vou tocar no barco aqui agora. Tchau, Paula, até mais. Tchau, gente. Tchau, até mais, Felipe.